Fala galera, beleza? Olha aí, voltando aí com a nossa aula de revisão. Tranquilinhos? Então vamos lá. Falamos na nossa última aula sobre o transporte da seiva dita inorgânica, não foi isso? Conversamos aí principalmente a ação da transpiração estomática, falamos da cuticular, os fatores de regulação para abertura e fechamento, né? São os mecanismos, né, de abertura e fechamento autômatos, e esses mecanismos obedecem os estímulos dados exatamente pela presença ou ausência de luz, aumento ou baixa de dióxido de carbono nas células, tá? Isso daí não é no ambiente atmosférico, mas dentro das células da planta e principalmente a concentração hídrica, ok? Tranquilo, galera? Então vamos lá. E hoje nós vamos falar exatamente sobre o transporte, tá? Vamos falar sobre o transporte da seiva orgânica. Vou falar sobre a seiva orgânica. Evandro, o que é essa seiva orgânica? Então preste atenção. Quando nós falamos de transporte de seiva orgânica, pessoal, interessante e importante analisarmos o seguinte: qual é o nome dessa teoria? Então aqui a chamada teoria, tá, da translocação. A teoria da translocação ou teoria de Morse. Ou, né? Nós temos a teoria de Morse. Ok? Então, o Burch, como falam aí, o Is é um cara um alemão, né? O cara que sabe alemão, certo, né? Enfim, mas o que importa é que a gente vai trabalhar essa teoria de transporte ou translocação. Muito bem. É a passagem da seiva, dita seiva orgânica, que antigamente já tinha conversado, né? A seiva elaborada. Então, vamos tentar entender. Vocês estão vendo essa árvorezinha que a gente vai falar já já dela? Então vamos tentar entender aqui os vasos que eu quero que vocês analisem. Então vamos pegar aqui, ó, temos o xilema, lindo, maravilhoso, tá aqui o certo? Vou puxar para cá, esse aqui vai ser o xilema, certo? E ao seu lado aqui nós vamos falar do bendito floema. Então vou colocar aqui, ó, deixa eu colocar, beleza, aqui pra minha. Então vou pegar aqui, ó, nós temos o bendito floema. Então, Evandro, o que é que tu queres mostrar aqui? Vamos devagar, essa teoria, ela não caiu ainda, tá? Ela não caiu ainda, já caiu a teoria da transporte da seiva inorgânico, mas aqui não caiu ainda. Lembrando, então vamos devagarzinho aqui, galera, presta atenção. Nós estamos falando o quê? Nós estamos, opa, deixa eu ver aqui, ó. Nós estamos falando da seiva inorgânica aqui no xilema, não é isso? A gente conversou sobre isso aqui, ó. Nós temos aqui a água, ok, e obviamente nós temos os sais minerais, ok? Ao processo de absorção, esta água ela vai ser absorvida, será encaminhada pelo xilema e vocês estão lembrados do processo de transpiração, né? A transpiração, onde nós vamos ter 95 a 97% dessa água transpirada. Muito bem. Ao que acontece? Ó, então segura aqui. Lógico que na disposição dos vasos, pessoal, eles não estão separados aqui não. Lembre-se que o floema tem uma disposição mais exteriorizada, mais periférica, e o xilema é mais centralizado, ok? Muito bem. Vamos para cá agora. Vamos tentar entender como é que funciona isso aqui. Ó, isso daqui, galera, a folha representa o órgão produtor. Então a folha, ela vai, obviamente, no processo fotossintético, aí eu vou representar aqui para o que é que ela vai fazer? Vai produzir a matéria orgânica, isso aqui vai representar aí esquematicamente para a gente aqui, certo? Vou colocar isso aqui como sacarose, só para a gente ilustrar aqui, né? A matéria orgânica, eu tenho a sacarose aqui, ó. São esses pontinhos verdinhos aqui, ó. Dado, sacarose. Escrevi aqui. Tá, vai. Então nós temos aqui a sacarose, beleza? Então está sendo produzida, realizando aqui a fotossíntese, certo? Então nós temos a fotossíntese. Então, beleza. Então, o que acontece? Existem aqui, pessoal, as chamadas células companheiras. Essa sacarose ela vai passar para essas células companheiras. E ela vai ficar concentrada aqui. E por difusão, as células companheiras, obviamente, passarão então a sacarose
no caso, a matéria orgânica que foi produzida na fotossíntese para essa região aqui do vaso floema. Aqui é o floema. Aqui são os elementos crivados, tá? Isso é uma revisão para a gente entender. Quando eu tenho aqui essa passagem, presta atenção agora, o que é que acontece? Aí vem para cá. Lembra aqueles 3% de água que não foram transpirados? Então é o seguinte, galera. Ah, Evandro, mas a outra parte não é cuticular? Gente, fica sempre um pouquinho de água aqui, ó. E esse pouquinho de água vai passar, exatamente, lembre-se que esses vasos estão bem juntos. Então, esta pouquíssima quantidade de água começa a passar, porque eu tenho um aumento da concentração aqui, tá? Eu vou ter um aumento da concentração do soluto nessa região aqui, ok? E aí, pessoal, essa água começa a passar por osmose para onde? Para o floema. E eu vou ter o aumento da quantidade de quê? De água aqui. E com isso, pessoal, será criada uma outra pressão, que é a pressão hidrostática. Que é a pressão que vai ser exercida nas paredes do floema, do vaso, a partir da molécula de água. Então, o que acontece? Com essa pressão hidrostática lá em cima, estou falando na copa das árvores, nessa região, o que é que nós vamos ter? Imediatamente, essa pressão faz com que toda essa matéria que está aqui, ela seja translocada, ela vai passar da região produtora, onde a gente tem exatamente o que? As folhas, tá? Para a porção mais inferior da planta. E aí vai para as regiões consumidoras. Lógico, a folha também vai consumir, é evidente. Mas esse processo aqui de passagem, na verdade, translocação, de passagem da seiva, no caso orgânico, da região lá em cima, lá para baixo, é chamado de translocação. Então, quando chega aqui, o que é que nós vamos ter? Ó? Toda aquela sacarose lá em cima, ela vai ser, mais uma vez, ó, tá aqui bem concentrada, então ela vai ser repassada para as células companheiras, para que essas células companheiras, obviamente, elas venham isso daqui e repassar isso para os chamados órgãos, colocar aqui, ó, são os ditos órgãos consumidores. Evandro, quais são os órgãos consumidores? Em especial, aí eu vou colocar aqui, nós temos a raiz, mas, obviamente, nós temos o fruto lá em cima, dependendo, nós temos o próprio caule, as células do caule, nós temos a própria folha, que ela, além de produzir, logicamente, vai precisar consumir. Então, galera, vocês começam a entender, o Evandro, todo esse processo depende de quê? Depende, sim, do quê? De um gradiente de concentração. Vocês estão vendo aí. Por isso, galera, é importante estudar, tá? Por isso é fundamental que você estude a parte de quê? De transporte transporte de membrana, através da membrana. Então, galera, vai começando a acontecer o que? Esse processo chamado de isso daqui, gente, isso daqui é o que nós chamamos aqui, ó, tá vendo? É esse processo aqui, tá muito grosso aqui, tá? Então, é este ponto aqui que nós chamamos de quê, gente? De translocação. É a translocação, certo? Então, Evandro, mas beleza, acabou aí. É só um detalhezinho pequenininho para a gente conversar. Qual é o detalhezinho? Presta atenção. Vocês concordam comigo que a concentração aqui, como vai passar esses nutrientes, eu vou diminuir um pouquinho a concentração aqui de quê? De soluto, né? Porque os nutrientes estão passando para as células companheiras. Daí, obviamente, raiz, caule, folha, fruta, enfim. Muito bem. Com essa diminuição, aí vamos lá. Aquela água vai se perder? Não. Aí um pouquinho da água que está aqui, ó, ela volta para cá, galera. Olha só, essa pouquíssima quantidade de água. Então não precisa aguar a planta não, né? Não, gente, pelo amor de Deus. Lógico que precisa aguar a planta. Eu só estou falando aqui a quantidade muito pequena. Então veja que se chegar assim, então peraí. Então eu posso dizer que o floema transporta também água, não. O transporte da água e da seiva, caso seiva inorgânica, água e sais minerais, ocorre exatamente das raízes para a parte superior. Xilema. O transporte da seiva orgânica, que é o que foi produzido na região produtora, na copa, pelas folhas,
É floema. Agora, um pouquinho de água, porque não vai passar pó, né, galera? Então, precisa um mínimo de água para permitir esta fluidez e criar lá em cima, não esqueça, aquela mocinha chamada de pressão. Colocar aqui, ó, a pressão foi hidrostática. É importante demais ficarmos atentos com essa pressão hidrostática. Ok? Então, isso daqui é exatamente a teoria de Mancha, ou teoria de translocação. Massa. Aí, vamos lá. Pegando aqui para a gente diminuir só um pouquinho para vocês terem uma visão geral. Pronto. Analisa agora o seguinte, galera. Danada isso aqui. Vejam. Se... Aí, vamos analisar a seguinte situação. Eu vou pegar aqui, olha só, nessa regiãozinha aqui, tá? Nós vamos falar exatamente uma estrutura, uma situação que pode ocorrer e o homem provoca. Então, aqui, tá vendo? Eu estou promovendo a retirada do floema, do vaso floema. Este evento aqui, isso nós chamamos, presta atenção, de anel, colocar aqui, ó, é o anel de Malpighi. Tá? Então, nós temos um anel de Malpighi. O que é esse anel de Malpighi? É quando se faz a extração do floema. Muito bem. Então, esqueça que aqui não aconteceu nada. Vamos imaginar que aqui não aconteceu nada, certo? Então, o que acontece? Você tem aqui o seguinte, ó, a água ela vai ser absorvida, presta atenção, indo sais minerais, ok? Vai, beleza. E aí vem para cá, ok? E vem para cá. Massa. Só que o que eu tenho aqui, o floema, tá? O floema, o que acontece? Ele vai ser responsável pelo transporte da seiva orgânica. A seiva orgânica é produzida aqui em cima e vai ter que repassar. Só que o que acontece? Neste galho aqui, a seiva não vai passar, porque ela deveria passar por esse vaso que foi lesionado aqui. Então, ela vai concentrar nessa região. E aí, gente, isso aqui vai ser interessante para a produção, para o benefício humano. Porque eu vou aumentar a concentração de quê? De carboidrato nessa região aqui, ó. Eu vou aumentar a concentração de carboidrato aqui, então eu vou ter, nesse caso aqui, mais flores e mais frutos nesse galho. Diferentemente do que vai acontecer com esse aqui. Isso é uma coisa positiva. Então, um anel de Malpighi pode ser positivo. Entretanto, há também a utilização do anel de Malpighi de forma negativa. Então, que é esse caso aqui. Evandro, nesse caso uma aqui, a planta vai morrer? Não, porque ela vai continuar fotossintetizando, encaminhando nutrientes. Só que neste caso aqui, que eu vou chamar de caso 2, esse caso aqui, aí esse aqui é complicado. Por que esse é complicado? Porque você está seccionando os vasos que vão encaminhar os nutrientes, no caso, todos os nutrientes que chegariam até a raiz, certo? E se esses nutrientes não chegam até a raiz, se isso aqui não acontece, o que acontece aqui embaixo? Essa raiz ela vai morrer. Uma vez que essa raiz vai morrer, essa planta ela vai definhar, já que ela não vai conseguir absorver os sais minerais. Então, existem duas situações que a gente tem que ficar assim, precisamos ficar atentos, que é a utilização do anel de Malpighi. É na condição de produtividade, produção agrícola, melhorando a produção, tendo frutos até mais doces, porque vão concentrar ali. E também na hora de ceifar uma árvore, ou seja, você vai matar a árvore fazendo esse anel de Malpighi nessa região central do tronco dela. Beleza? Então, conversamos aqui exatamente sobre o transporte de seiva orgânica, lembrando que não caiu ainda na prova do Enem. Esse tipo de conteúdo aqui, essa partezinha aqui nunca caiu. Então, fiquem atentos. Já tivemos estômago, regulação estomática, transpiração, já tivemos absorção, mas isso aqui não caiu ainda não. Fito-hormônio sempre cai uma questãozinha, mas aqui ainda não. Beleza, galera? Tranquilo? Gente, então é isso daí. Essa parte de transporte. E na próxima aula de revisão, aí a gente já vai começar a falar um pouquinho sobre fito-hormônios, a questão do funcionamento desses hormônios, como é que é. Belezinha? Valeu, galera. Um abraço. Fique com Deus. E, mais uma vez, não esquecer de fazer os exercícios. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau, povo. Até mais.